Graças e paz, amados. Amém. Eu realmente fiquei, acho que foi 3 semanas afastado, porque eu tinha operado e não tinha como vir. Aí eu fiquei 3 semanas. Me alegro muito de semana passada e retrasada já vim, me alegro muito. E me alegro mais ainda de estar junto com vocês. E por um lado eu fico triste, porque muito pouquinho gente vindo de manhã, né? Assim, a hora que eu cheguei, eu esperava que mais os irmãos viessem de manhã e, infelizmente, muitas pessoas têm deixado de vir. E eu não entendo como a gente deixa de vir à casa do Senhor. Para mim é algo inegociável. A irmã Nadir mesmo, ela veio andando. A Marlete achou que ela não viria, deu o cano da mãe, né? Tô brincando, Marlete, eu sei, você não deu pra ela. E a irmã Nadir veio andando, mano. Sabe, eu acho que a gente tem que ter mais zelo pela canção. Isso eu não estou falando não para vocês, porque vocês têm zelo. Quem deveria escutar aqui, infelizmente, não está. Temos que ter zelo, amado. Não podemos deixar o fogo, não podemos deixar a paixão, não podemos deixar o zelo diminuir, senão e essas coisas vão nos matar, amado. A gente tem que tomar cuidado, porque todas as coisas hoje estão concorrendo conosco para que nós abandonemos a casa do Senhor, para que nós desanimemos na caminhada cristã, para que nós possamos ir parando. E se a gente não realmente lutar contra, nós vamos parar no meio do caminho. Então, não deixa, a Bíblia fala, não desfalecemos. Então, amado, não perca suas forças. Continue insistindo. Eu estou cansado, mas venha. Eu estou gripado, mas venha. Eu não quero ir, mas venha. Quem disse que vir à casa do Senhor é só quando você quer ir? Nós temos que lutar e insistir contra a nossa carne, contra os demônios, senão nós paramos no meio do caminho. E glória a Deus, aqui tem um povo que não está parando, está continuando. Amado, nem se for arrastado, nós não paramos. A palavra do Senhor fala que Deus não tem prazer daqueles que param, daqueles que retrocedem. Amado, nós temos que continuar como vocês estão, com frio ou sem frio, calor ou sem calor, nós trabalhamos, estudamos, fazemos tudo. Nós temos que insistir, andando e adorando ao Senhor e caminhando, amém? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Efésios 4:1. Por favor, abram suas Bíblias em Efésios 4:1. Eu quero falar de vocação, amado. O que é vocação? Enquanto vocês vão abrindo, vocação é um chamado, mas vocação é um chamado de dentro para fora. O que é convocação? Convocação é um chamado de fora para dentro. Quando, vamos supor, as forças militares fazem uma convocação, todos aqueles que um dia prestaram serviço militar, se houver uma guerra, as Forças Armadas do Brasil, elas podem fazer uma convocação de todos aqueles que prestaram o serviço militar. Ou seja, todos aqueles que fizeram algo em comum, eles são convocados. Ou seja, convocação é uma coisa, é algo chamado de fora para dentro de todos que têm um alvo em comum. Agora, vocação é um chamado, a palavra literalmente vocação vem do latim vocare, que é um chamado de fora para dentro. E muitas pessoas têm vocações, tem gente que desde criança fala, quando eu crescer eu quero ser tal coisa, você pode ver, e a pessoa continua falando, insistindo naquilo, e realmente, quando eu crescer, eu quero ser médico, isso pode ver a vida inteira dela, ela lutando para fazer o curso de medicina, quando eu crescer eu quero ser psicólogo, que você pode ver, a pessoa é uma vocação, é um chamado que ela tem. E muitas pessoas, na verdade, não sabem o chamado que tem, não sabem a vocação que tem. E nessa manhã, eu quero mostrar que em termos de Cristo, nós temos várias vocações. Nós temos um chamado, temos algo que tem que fluir de dentro de você, que é a essência da vida cristã. Então vamos lá para Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, quem está falando isso é Paulo, tá? Não é Jesus, não. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno, olha que palavra forte, de modo digno da vocação a que fostes chamados.
com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando diligentemente por perseverar na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Há somente o corpo, o Espírito, como também fostes chamados numa só esperança para a vossa vocação. De novo, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos em Tua presença, Deus. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações para que nós possamos receber a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, e fala através da minha boca em nome de Jesus Cristo. Amém? Olha que palavra linda, o modo digno da vocação que nós somos chamados. Jesus já falou, olha que interessante, tem hora que a vocação brota de dentro de nós para algo específico. Achei tão bacana esses dias. E uma das maneiras de você provocar uma vocação em alguém é quando você traz algo bom e a pessoa vê que aquilo é bom. Esses dias eu vi tão bacana um menino lá em Minas, que ele acha tão bonito o serviço de gari, que ele não sabe tanto que os gari ralam, né? Que a mãe dele confeccionou para ele uma roupinha de gari. Pra você ter ideia, eu não sei quem viu essa reportagem, muito bacaninha. Confeccionou tudo, você viu, né, Emerson? E todos os dias que os garis passam lá para recolher o lixo, a mãe faz questão dos caras pararem, sentarem, tomarem um café. E o menininho com a roupinha dele lá e dá uma voltinha, um pouquinho no caminhão, entendeu? Aí eles se sentiram muito honrados. Por causa do menino, ele tem esse exemplo. Ver os garis sempre, é muito difícil ver um gari com cara fechado, né? Pelo contrário, eles correm gritando e realmente tem que estar alegre, né? Para correr o tanto que eles correm, andar o tanto que eles andam, você está doido. Então, aqueles ali são animados, né? E você vê, mas por quê? Porque mesmo em situações adversas, amados, porque a vida de gari é muito difícil, eles mostram alegria, eles mostram a satisfação, que aquilo lá contagiou o menino, mesmo em situações adversas. Olha, interessante, nós podemos provocar uma vocação nas pessoas, e foi isso que Cristo fez em nós. Ele provocou essa vocação em mim e você. E ele fala que nós devemos andar no modo digno para a vocação que nós somos chamados. Agora, qual a vocação que Cristo provocou em mim e você? Qual a vocação que nós temos que trazer ao nosso coração quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, quando nós entendemos quem é Cristo, quando nós entendemos o que Cristo fez por nós? Amados, de tudo aquilo que Jesus fez, a vocação que Cristo tem que provocar em você é que você precisa saber que você é filho de Deus e que você é sacerdote do Deus Altíssimo. Sabe, amados, eu fico pensando, e é muito bacana, quando Jesus Cristo sempre orava, e ele buscava alguns momentos distintos para orar. Ele não orava junto com a multidão porque era difícil, não tinha tempo. Ele sempre procurava momentos a sós. Agora, sabe o que eu acho mais tremendo? Que naquela região lá do Oriente, quando você olha, Jesus gostava de orar de muito à noite. Você pode reparar de manhãzinha. Naquela região do Oriente, quando você olha à noite para o céu, tem algumas regiões que tem esse privilégio. Parece que tem mais estrelas do que outra. Aqui em São Paulo, você olha e tem hora no céu, você parece ver meia dúzia de gato pingado de estrelas, já reparou? Mas tem regiões do nosso planeta, onde você olha para o céu, parece que é só estrelas que você vê. Amado, Jesus lembrava a todo momento da vocação dele, quando ele olhava para o céu. A minha vocação é aquilo ali, a minha vocação é voltar para a minha casa da onde eu saí. A minha vocação é voltar para Deus da onde eu saí. Esse é o chamado que tem que brotar de dentro de você. Esse é o chamado. Amado, a Bíblia fala que você está de passagem. A Bíblia fala que nós estamos vivendo nessa terra como peregrinos e passageiros nessa terra. A nossa vocação tem que ser o céu, a nossa vocação tem que ser Jesus. E olha que interessante, o chamado. Eu quero apresentar para nós nessa manhã 3 chamados que Deus nos fez.
Sabe, Deus, uma das vocações que Deus nos fez foi para sermos livres, não escravos. E olha que interessante, o problema não é que Deus nos chama, o problema é que nós precisamos acreditar no chamado de Deus, nós precisamos acreditar na vocação. O problema, amados, isso é interessante, esses dias eu assisti aquele filme, lá do 12 anos de prisão, 13 anos de prisão, alguma coisa aqui. Escravidão, você viu? Eu até mudei o nome do filme. Olha que interessante, mostrando sobre algo muito triste que nós vivemos não há muito tempo, e o Brasil viveu mais sempre, foi a escravidão dos negros. Esse rapaz, ele morava nos Estados Unidos, na parte do norte, onde os americanos os negros eram livres, e o sul ainda os negros não eram livres. E lá ele era livre. Aí o que aconteceu? O pessoal fez toda uma artimanha, prendeu ele e o levou para o sul, aonde ele ia se tornar escravo. E detalhe, uma coisa que a Bíblia nos deixa muito clara, eu achei algo muito bacana naquele filme. No meio do caminho eles estavam num navio, e tinha muito, mas muito mais negros do que branco. Aí o negro livre falou: vamos fazer um motim, vamos tomar esse navio e vamos fugir. Tinha, se não me engano, 3 negros que eram livres ali, o resto tudo eram realmente descendentes escravos. Ele falou: não adianta você fazer isso, não adianta você tentar um motim. Eles nunca foram livres, eles têm a mente de escravos, eles não vão fazer o motim, mesmo tendo possibilidade de se tornarem livres. Ou seja, amados, Israel, ele era escravo no Egito. Deus o libertou. Por que aquela geração de israelitas, cerca de quase 2 milhões de pessoas, morreram no deserto e não entraram em Canaã? Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles saíram da escravidão física, mas a mente de escravo deles não tinham saído deles. Sabe, um dos maiores trabalhos que Deus tem que fazer comigo e contigo é tirar a mente de escravo que o diabo colocou. Sabe, amados, um dos maiores trabalhos que Deus faz e que Deus não conseguiu fazer com aquela geração de israelita, eles morreram no deserto porque eles saíram da escravidão, mas a pior escravidão não é a escravidão externa, a pior escravidão é a escravidão interna. E nós temos vivido num tempo de escravidão. Como nós temos vivido num tempo de escravidão? Amado, como que as pessoas são escravas disso aqui, ó? As pessoas são escravas do celular, são escravas. Será que curtiram a minha página? Será que curtiram o que eu postei? Amado, isso é ridículo. Eu vejo as pessoas extremamente preocupadas se curtiram ou não o que ela colocou. Se, amado, as pessoas estão escravas de um likezinho, de uma curtida de uma outra pessoa. Amado, as pessoas estão tão carentes emocionais. E interessante, uma das maneiras de mais as pessoas se tornarem escravas é a carência emocional. As pessoas hoje estão tão vazias, estão tão carentes emocionais, que elas estão se tornando escravos da aceitação do outro ou não. Não, ninguém comentou nada do que eu postei, ninguém curtiu o que eu postei, ninguém fez amados de Deus. Como isso tem matado as pessoas. E eu quero te apresentar um dado terrível. Esse tipo de escravidão é tão pesada que ela gera a morte. Eu não sei se você sabe, o Brasil é um dos países campeões, está lá na crista da onda, igual o pastor Hélio gosta de falar, de suicídio, sabia disso? O Brasil é um dos países onde mais se suicida. Com certeza parece que o primeiro é Japão, que o nível de pressão lá é altíssimo. Aí, amados, logo abaixo vem o Brasil. E por que um povo que é tão feliz? E por que um povo que lá fora vende o Brasil como felicidade? Porque o povo, o país do futebol e do carnaval, glória a Deus, aleluia, todo mundo feliz. Por que esse povo está se suicidando?
É porque, na verdade, é um povo que muitas vezes tem se tornado escravo, emocionalmente, de circunstâncias e de pessoas. Sabe, amado? Por que muita mulher, amado? Sabe, a escravidão é tão terrível. As mulheres, muitas vezes, elas acabam se tornando escravos de um casamento péssimo, de uma situação terrível, onde apanha. Por quê? Porque as próprias psicólogas falam, porque os maridos cruéis conseguem subjugá-las, torná-las escravas emocionalmente. Amados, a escravidão tem muitas vezes dominado a população brasileira. O povo é escravo de Facebook, escravo de WhatsApp. Essas coisas são terríveis. O Brasil, eu gosto muito de dados, todo mundo conhece. O Brasil, a população brasileira, se não me engano, é a segunda ou a terceira que mais passa tempo na internet, no Facebook e no WhatsApp. Sabia disso? Os brasileiros estão se tornando escravos. O brasileiro também tem tornado escravo de série. Esses dias, quem vê aquele canal Desconfinado, aquele cara cristão, o irmão da Rebeca Memer lá, o grandão, o Jonathan, ele fez um videozinho sobre séries. Amados, o que tem gente viciada em séries, o que o povo tem se tornado escravos de séries. Amados, isso é prisão, amado. Essas coisas têm tomado o teu tempo com Deus, primeiramente. Essas coisas têm tomado a tua alegria. Essas coisas têm tomado a tua alma, porque você tem se tornado escravos de aceitação ou não de pessoas. Essas coisas têm roubado o seu tempo. Essas coisas têm tornado a população brasileira e mundialmente escrava. Amado, entenda bem, tudo aquilo que é feito é para te escravizar. Tudo aquilo que é feito. Os jogos são feitos de maneira que eles te escravizem. Todas as pessoas que fazem jogos, elas sabem disso. O jogo é feito para uma maneira que te ative no cérebro, para que você produza hormônios, geralmente serotonina, e esse hormônio é que dá a sensação de prazer. É o mesmo hormônio, para você ter ideia, é o mesmo hormônio que quando o cara está ou fazendo relação sexual ou usando drogas, ele tem. Olha que interessante. O mesmo hormônio do viciado das drogas é o hormônio que quando a gente consome essas coisas, sabia disso? Pá, o hormônio dispara, você sente a sensação de prazer. Aí você não quer parar com o seu vício em internet, você não quer parar com o seu vício em WhatsApp, Facebook, igual em aceitação, você não quer parar. Amados, Deus não nos chamou para escravidão. O escravo ele morre no deserto, o livre ele entra em Canaã. Quantas coisas nós temos deixado de aproveitar, quantas coisas nós temos deixado de conquistar por escravidão. Sabe, amados, muitas vezes, mas eu não tenho deixado nada. Tem sim, muitas vezes você não aproveita a sua família porque você é escravo da internet. Os filhos têm parado para conversar com os pais? Não conversa coisa nenhuma, amado. Por quê? Porque fica o tempo inteiro na internet, no WhatsApp, mas não dá uma palavra mais com o pai. Não dá uma palavra mais com a mãe. Você tem sido escravo, sim, você está perdendo uma das coisas mais importantes, que é a sua família, que é o convívio com a família. Amados, o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele está roubando o convívio familiar, ele está roubando coisas preciosas, ele está roubando o nosso tempo, e muitas vezes nós não abordamos para isso. Mas Cristo ele nos chamou para a liberdade. Entenda bem, Cristo nos chamou para a liberdade. Não se torne escravo de nada e de ninguém, amado. De nada e de ninguém. Porque Cristo, uma das vocações que Cristo trouxe para você nessa terra, seja livre. Seja livre. Como aquele louvor foi ministrado. Seja livre, amado. Não deixa nada te aprisionar. Amém? Vocação, outro chamado de Deus para nós. Vocação é o chamado também, o chamado da santidade. Nós precisamos entender uma coisa muito importante, amado. Nós temos ministrado, falado muito a respeito da graça, de algo maravilhoso. O que é graça? É o favor imerecido de Deus para a minha vida e para a sua vida. É a salvação que Cristo nos trouxe. E o que você tem que fazer para receber isso? Nada, é de graça. Para mim e para você, para Cristo custou muito caro, mas é de graça. A salvação é de graça.
Nós vivemos o tempo da graça. Nós não vivemos debaixo do jugo da lei. Porque nós vamos entender que Cristo não veio abolir a lei. Ele veio abolir a maldição da lei. Olha que interessante. A Bíblia deixa bem claro que Cristo ele veio nos libertar da maldição da lei. Então, quando a lei fala honrar pai e mãe, nós temos que honrar pai e mãe. Olha que interessante. Não mudaram os conceitos, mudaram a punição, a maldição. E nós precisamos entender o que é separado, o que é santo. Nós precisamos entender a origem da palavra santo. Santo, vamos supor, você pegava um animal, os judeus faziam muito isso. Pegavam um animal e separavam aquele animal para Deus. A palavra santo significa separação. Separação de algo do mundo para Deus, ou seja, nós somos santos, porque nós falamos, nós não pertencemos mais ao mundo, nós não pertencemos mais àquilo que nos traz maldade, pecado, nós queremos nos separar para Deus, isso que representa a palavra santidade. Então, os apóstolos foram santos, sim. Você é santo? Sim. Eu sou santo? Sim. Porque a palavra significa separação, não significa aquela auréolazinha na cabeça lá, que não tem nada a ver. Santo é separação. E olha que interessante. O que nós temos observado muito hoje? Que as pessoas muitas vezes não entendem a graça e acabam abusando da graça, caminhando para o pecado. Uma coisa muito importante, esse tempo atrás eu estava conversando com o Caio, e é interessante como você vê que muitas vezes os conceitos não mudam. Caio fez curso de música na universidade, eu não sei qual que é o nome dela, mas ele fez curso de música. Carlos Gomes. E interessante, por que eu quero tocar muito nisso? Por quê? Porque tem uma coisa que ela caminha com você aonde você vai, e a música. A gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? O Caio, sabe o que o professor de história da música para ele estava dando para aula? Que a música, ela começou, a origem da música foi como um objeto de adoração a Deus. Olha que interessante. A origem da música, até o próprio professor dele, que não era cristão, ele fala que a origem da música é um objeto de adoração a Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Quantos de nós escutamos músicas que não adoram a Deus? Quantos de nós, se abrir o celular, vai passar vergonha? Tem um monte de música que não adoram a Deus. Amado, a gente sempre no IT nós estudávamos uma coisa chamada AIDA, que era o ciclo do pecado. Atenção, interesse, desejo e depois ação. Isso. Atenção, interesse, desejo e atenção. Perfeito? Pensa comigo. O que mais caminha com você em todos os lugares que você vai? Você concorda que a música? Aonde você vai, a música ela te acompanha, ela está na sua cabeça. Você vê que a música é algo tão poderoso, amado, que aonde você vai, a música vai contigo. Um filme, exceto um filme muito impactante, você sai, ele fica. E muitas vezes ele fica 1 dia, 2 dias mais a música, ela caminha com você aonde você vai. E olha que interessante, atenção, interesse. Por que eu estou querendo falar nisso? Porque nós temos que colocar limites. Sabe, o tolo é aquele que não vê limite e cai. O homem sensato é aquele que coloca limite nas situações. Vamos só dar um exemplo simples. Camarada é casado, está no trabalho. Aí todo dia uma amiga do trabalho lá da sessão começa a falar para ele: nossa, você está tão bonito, você está tão musculoso, você está tão sarado. Aí, ó. Nossa, você é um homem tão bom. Aí o camarada começa, a princípio, ver aquilo como elogio, e ela começa a falar todo dia aquilo. Se você não chegar a falar: filha, deixa eu te falar, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma aliança, eu sou casado. Se você não pôr limites, daqui uns dias, pode te garanto, você cai em pecado com aquela mulher. Amados, nós precisamos colocar barreira. Ninguém é super-homem, ninguém é super-crente, não. Se você não colocar barreiras na sua vida, as barreiras de proteção, você vai cair.
Amados, tudo tem barreira. Sabe a aliança? Sabe para que a aliança serve? Para nada, entre aspas. Mas ela serve para você toda hora lembrar: olha, eu tenho uma barreira, eu tenho um compromisso com alguém. Porque isso aqui não adianta nada, isso aqui não impede do homem pular cerca, isso aqui não impede da mulher pular cerca. Mas isso aqui serve como uma barreira de proteção. Ou seja, toda vez que você pensa alguma besteira, você fala: olha, pai, eu tenho uma esposa que ama, eu tenho uma família a zelar. Amados, e o problema é que as pessoas estão confundindo graça e não estão colocando barreiras. E amado, eu te falo de coração, se nós não colocarmos barreiras, as coisas vão entrar no coração e certamente vão fazer a gente cair. Eu quero trazer o exemplo de 2 homens que não colocaram barreiras e que quebraram a cara demais. Um todo mundo conhece, que é o super-homem da Bíblia, que é o Sansão. Que realmente Sansão é o que mais parece um herói, né? Desses heróis que a gente vê hoje na televisão, realmente ele tinha uma força sobrenatural. E sim, interessante, Sansão vivia no tempo que nós chamamos o tempo da lei. Mas eu acho que Sansão entendia muito da graça. Sabe por quê? Porque vira e mexe ele quebrava a lei. Olha que interessante. Sério, Sansão, ele vivia no tempo da lei. Mas eu acho que ele já imaginava nesse Deus bom. Porque toda vez, porque Deus, ele era uma pessoa separada. Ele tinha um voto chamado voto de Nazireu. Esse voto era um camarada que realmente a vida dele era dedicada a Deus. Então muitas vezes ele nem cortava o cabelo, pra você ter ideia. Um dos votos era não cortar o cabelo, por isso que o cabelo de Sansão era grande. Ele não podia tocar em morto, olha como era um voto interessante. Ele não podia tocar em morto, ele não podia beber bebida forte, ele não podia beber cachaça. Olha que interessante. E detalhe, tudo aquilo que Deus falava para ele não fazer, o que ele fazia, fazia. E todas as vezes Deus o perdoava. Então você vê que Sansão, ele já tinha muita noção da graça do Senhor. Porque mesmo ele sendo uma pessoa que tinha um dom sobrenatural, imagina, amado, você com um pedaço queixado de burro, é o queixo mesmo do burro, você matar 1000 homens, alguém consegue isso? Amados, ele tinha uma força, aqueles portões, ele tirou, as cidades eram cercadas por muros. E a principal porta de entrada da cidade não era uma porta, eram portões gigantescos, pesavam toneladas. Imagina, ele colocou em cima do ombro e saiu com aqueles portões. Imagina a força desse homem, amado. Ele era temido. Só que olha que interessante. Sansão, ele não pôs limite. Ele não pôs limite. Deus falou: olha, não toca no morto, porque você foi separado para isso. As outras pessoas normais poderiam tocar no morto. Isso era um voto de separação dele e Deus, entendeu? Ele tocou. Não come disso, ele comeu. Não faz isso, ele fez. Não faz aquilo, ele fez. Opa, Deus está comigo. Deus é meu amigo. Deus, eu estou vendo o tempo da graça. Deus é isso. Não importa o que eu toco, o que eu faço, o que eu ouço. Eu estou no tempo da graça. Ele foi caminhando desse jeito. Só que um dia, mano, por não vigiar, por abusar, por não entender que se nós não colocarmos barreira, o pecado vem sobre as nossas vidas, ele tentou se levantar e já não podia mais. Por quê? Porque o cabelo dele foi cortado. Mas o cabelo não era a força de Sansão. Engana-se quem era o cabelo. Acha que o cabelo era a força de Sansão. A força de Sansão, amados, é a minha força e a tua força. A força de Sansão, a Bíblia fala que era o Espírito de Deus. Olha que interessante. O cabelo representava uma alegoria do que trazia a força de Sansão. A força de Sansão não estava no cabelo. A força de Sansão estava na presença de Deus na vida dele. Sabe, a minha força e a tua força, amado, não é a nossa carne, não é a tua intelectualidade, não é a igreja. A tua força é a presença de Deus na sua vida. Então nós vamos entender, se eu e você não colocarmos barreira, nós vamos cair. E sabe, muitas vezes nós vamos entender que a graça também, ela não impede de nós colhermos as consequências dos nossos erros.
Por isso que é importante nós andarmos em separação, em santidade, porque, amado, as consequências vêm, independe ou não, se você está na graça ou não, se você está na lei ou não. Pegamos o exemplo de Davi, amado, um homem que esse sim sabia o que era graça. Davi sabia o tanto que era graça que Davi fez o que ele não podia fazer. O quê? A Bíblia deixa bem claro que existiam duas classes de pessoas no Antigo Testamento. Duas classes, não, na verdade existia mais, mas eu quero trazer duas classes. Existia o rei, e o rei era da linhagem real, só podia ser rei quem era da família real, e o sacerdote. O sacerdote só podia ser quem era da tribo de Levi e quem era da família de Arão. Olha que interessante. Ah, eu quero ser sacerdote. Não tem como ser filho de Arão, ser parente de Arão? Não, então não tem como. Para ser sacerdote no Antigo Testamento, você tinha que ser da tribo de Levi, e mais do que ser da tribo de Levi, da família de Arão. E por que Davi entendia da graça? A Bíblia mesmo fala de uma coisa chamada tenda de Davi. E o que tinha na tenda de Davi? A Arca da Aliança. E quem somente podia chegar perto desse móvel? Sacerdote. E Davi oferecia louvores e adoração a Deus a chegar. Davi entendia muito bem da graça. Ele tanto entendia, amados, e ele tanto amava a Deus, ele tanto desejava a Deus, que quem chegava perto daquele móvel, que não era da família de Arão e da tribo de Levi, morria. E Davi nunca morreu. Teve um homem que tocou naquele móvel chamado Arca da Aliança. E a Bíblia fala que veio um fogo do céu e o destruiu. Olha que interessante. E Davi nunca morreu por causa disso. Pelo contrário, Deus elogiava essa atitude de Davi. Davi entendia. Agora olha que interessante. Davi não pôs limites. A Bíblia fala que no tempo dos reis saírem à guerra, o que os reis tinham que fazer? Guerrear. Davi estava lá em casa, no palácio, tomando um refrigerante lá, assistindo a série, mexendo na internet e olhando para fora. E o que ele viu lá para fora? Uma bela mulher tomando banho. Aí o coração de Davi desejou aquela mulher. Davi pegou aquela mulher, e olha que interessante, era uma mulher casada, teve relação com ela, depois até conspirou em matar o marido dela. Olha que interessante. Aí veio o profeta e chegou para Davi: Davi, se alguém fizer isso, escutando uma parábola que o André falou, para representar Davi. Olha que interessante, sabe o que Davi falou? Que tal homem morra. Ou seja, aquela era a sentença de Davi. Quando Davi falou isso, que tal homem morra, na verdade aquela sentença não era para tal homem. Aquela sentença era a sentença de morte de Davi. Literal, gente, literal. Era para Davi ser morto naquele momento. Aí na hora que o homem falou: Davi, esse homem é você. Ele entendia da graça do Senhor. Ele se ajoelhou, se arrependeu verdadeiramente. E sabe o que Deus falou? Davi, você não vai morrer. Porque na verdade aquela era a sentença mesmo. Deus falou: você não vai morrer, mas você vai sofrer. Olha que triste, mano. A graça não impede sofrimento. Vocês sabem o que aconteceu com Davi? A família dele foi destruída. Os filhos se rebelaram. Um filho matou os demais filhos. Um filho estuprou a filha, a irmã, co-irmã dele. Um filho abusou das esposas de Davi. Davi tinha umas 4 esposas. Amado, você está vendo? Não abusa da graça, não. Seja santo, porque Deus vai perdoar o que você fez. Mas as consequências são muito amargas, amados. As consequências são muito amargas. Davi colheu consequências amaríssimas desse erro que ele fez. As consequências são muito amargas. Deus perdoou, Davi perdoou. Mas Davi sofreu uma consequência muito grande. Ponha barreiras de proteção na sua vida. A vocação que Deus fez, primeiro Ele te fez uma vocação para servir. Não deixa nada e ninguém te escravizar. Segunda vocação, Ele te fez uma vocação para a santidade, para ser santo. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. E a última vocação, que essa é maravilhosa. Deus nos chamou para sermos filhos. A
atração celestial. Sabe, eu acho muito bacana, eu gosto muito de olhar as estrelas, porque eu lembro de Jesus, e eu lembro de Jesus, e eu imagino, a Bíblia nunca fala nisso, eu imagino que ele olhava muito as estrelas, porque ele olhava e pensava, logo, logo eu estou voltando para casa. A nossa vocação, amados, é o céu. A nossa vocação é Deus. A nossa vocação é voltar para casa. Daqui uns dias, amados, não sei quanto tempo, nós voltaremos para a nossa casa. Nós voltaremos para a presença de Deus. Nós voltaremos para onde nós queremos estar. Sabe, amado, nós voltaremos para algo que essa terra não se compara com aquilo que Deus tem para nós. Só que interessante, já que a nossa vocação é o céu, nós temos que procurar viver de maneira digna do céu. Olha que interessante, porque o texto fala que nós temos que procurar viver de maneira digna da vossa vocação. E amados, e nós vamos entender que a nossa vida, ela ou traz dignidade ou ela traz desonra. Como tem sido a nossa vida? Como tem sido a nossa caminhada, amado? Nós temos caminhado com dignidade ou não? Nós temos caminhado com dignidade em todas as áreas das nossas vidas ou não? Nós temos caminhado com dignidade em todos os lugares da nossa vida ou não? Sabe, porque sobre nós está o nome do nosso Pai. E olha que interessante como esse negócio é profundo. Quando Jesus nos reconciliou para Deus, quando Jesus nos trouxe para Deus, quando Jesus nos fez filhos de Deus, filho, olha, esse negócio aqui a gente não tem hora e não consegue entender a profundidade. A minha filha, ela tem o meu gene, o meu DNA, concorda comigo? Amado, Jesus, ele enxertou em nós o gene, o DNA de Deus. Você já parou para pensar nisso? Amado, você tem hoje em Jesus Cristo a essência de Deus. Tem, amado. A Bíblia fala que Jesus é a plenitude de Deus, perfeito? Você já leu isso em Efésios? E sabe o que é a plenitude de Jesus? Olha que interessante. A Bíblia fala que Jesus é a plenitude de Deus. Ou seja, você quer ver Deus? Olhe para Jesus. E a Bíblia fala que sabe qual é a plenitude de Jesus? A igreja. Olha como isso é profundo. A Bíblia fala que Jesus é a plenitude de Deus. E a plenitude de Jesus em Efésios fala que é a igreja. Nós temos, amados, como filhos de Deus, o mesmo DNA de Deus, hoje em Jesus. Por quê? Porque Jesus está dentro de nós. Quando Deus olha do céu, Ele não vê você mais, Ele vê Jesus em você. Olha que interessante, a Bíblia deixa bem claro que Deus, Ele odeia o pecado, que Ele é inimigo do pecado e que Ele quer destruir o pecado. E um dia Ele vai fazer isso. Não só quer, mas um dia Ele vai fazer isso. E a Bíblia fala que Jesus rasgou na sua carne, ou seja, no seu corpo, o véu de inimizade que existia entre o homem e Deus. Então, amado, a priori, todos são inimigos de Deus. Olha que interessante, vamos pelo texto, que a Bíblia fala que Jesus rasgou o véu de inimizade, então todo mundo é inimigo de Deus. Para nós nos tornarmos amigos, e muito mais que amigos, nós somos Jesus. Porque quando Deus olha do céu, Ele já não nos vê mais, Ele vê Jesus em nós. É por isso que hoje nós somos reconciliados com Deus, hoje nós somos amigos de Deus e mais que isso, hoje nós somos trazidos à posição de filhos de Deus. E o que nós vamos entender? Quem nós somos, para que nós possamos viver de maneira digna de quem nós somos. Amados, nós precisamos entender quem nós somos, para que nós possamos viver da maneira digna de nós somos. Um filho de rei. Vamos trazer a nossa memória aqui. Ainda tem alguns países que têm reinado, certo? Inglaterra tem, Holanda tem, Espanha tem. Um filho de rei. Vamos lá pegar os reis lá da Arábia. O camarada, o filho do rei, ele anda com o carrinho furreca. Não estou criticando o carro de ninguém, porque o meu é muito simples. Ele anda com nada, igual os caras falam. Ele anda com Ferrari, ele anda com Lamborghini. Tem um sheik lá que tinha um carro de ouro. Ou seja, o meu pai é muito rico, eu não vou andar de bicicleta. O meu pai é muito bilionário, eu não vou andar
Brasília. Ele não, ele anda com o melhor carro. Por quê? Porque ele caminha da maneira digna que o pai dele. O meu pai é um bilionário lá das Arábias. Eu vou andar com a roupa rasgada, se bem que hoje é moda, né? Eu não estou criticando essa moda, não. Eu vou andar com a roupa rasgada no sentido de pobreza. Vou andar com a roupa rasgada, com a roupa suja. Não, eu vou andar com a melhor estampa que tem. Eu vou andar com as melhores roupas que tem, porque eu sou filho do rei. O que eu estou querendo falar com isso, mano? Eu não estou falando de riqueza, não, mano. Estou falando de algo muito mais poderoso que isso. Você tem que andar de maneira digna do seu pai. Seu pai é o dono. Se o menino é filho do rei, o nosso pai é dono de tudo isso aqui, mano. A Bíblia fala que Deus é dono do mundo, Deus é dono da galáxia. Deus, então, anda da maneira digna. Honre o nome do seu pai. Como você vai honrar o nome do seu pai? Sendo caloteiro ali fora, mexendo com a mulher dos outros, desrespeitando a autoridade? Não, isso é desonra. Sabe o que me deixa muito triste? Esses dias eu estava conversando com uma moça e ela falando, eu sempre tenho, o pau que bate Chico, bate Francisco, então eu falo com todo mundo. A menina falando, a menina lá é filha de uma família cristã desde criança. Ela vai com a saia desse tamanho para a escola, a hora que chega a saia fica desse tamanho. Ela está honrando o pai dela. Vocês entenderam o que eu falei, né? Ela vai com a saia grande, chega lá, ela vai importando a saia, maior piriguete na escola. Ela está honrando, primeiro, ela está desonrando os pais dela. E acima de tudo, ela está desonrando a Deus. Amados, a maneira com que nós vivemos nessa terra, ou nós engrandecemos o nome do Senhor, ou nós desonramos o nome do Senhor. Nós temos que viver da maneira digna. Amado, a maneira digna de alguém que é filho de Deus, né? Igual eu falei, não é camarada que fica mexendo em pornografia, não é camarada que fica mexendo com a mulher dos outros, não é camarada que fica dando calote em todo mundo, não é camarada que fica levando atestado para o trabalho todas as vezes, sem motivo, uma coisa com motivo. Amado, nós temos que viver da maneira digna. E olha que interessante, e também aí tem um lado bom. Como nós temos que viver dessa maneira, nós podemos usufruir daquilo que o nosso pai tem. Opa! Olha que interessante. Igual eu estava dando o exemplo do camarada lá. Ele anda de Ferrari. Por quê? Porque o pai dele tem condições de ter. Porque ele é filho do rei. Ele é filho do sheik das Arábias. Então, amado, nós vamos saber quem é teu pai, quem é meu pai. O que teu pai tem? O que meu pai tem? Se Deus é nosso pai, e se nós entendemos isso, o que Deus tem para nós? O que Deus pode para nós? Nós vamos entender isso, amado, para que nós possamos entender e viver. Porque não adianta nós entendermos se não vivermos, concorda comigo? Não adianta o teu pai ter condições de dar uma Ferrari para você, se você não entende isso e anda a pé. Amado, então nós vamos entender quem nós somos em Deus. E se Deus, a Lívia fica brincando muito, ela fica zoando lá, porque a Lívia, ela vai depois, é verdade, Lívia, depois nós vamos orar por você, né? A Lívia, ela vai numa viagem missionária, e sabe o que ela tem convicção de quem é o pai dela? Quando eu falo pai dela, eu falo Deus, acima do pai dela. Ela fala, Deus vai providenciar tudo para mim, Deus tem providenciado tudo para ela. Sabe, porque ela tem convicção de quem é o pai dela. Amado, se você tiver convicção de quem é seu pai, as portas vão se abrir para a sua vida. Se você tiver convicção de quem é Deus, e se Deus realmente é seu pai, as coisas vão acontecer. Sabe por quê? Porque, poxa, se a Bíblia fala que meu pai é dono do ouro e da prata dessa terra, porque a Bíblia fala que Deus é dono do ouro e da prata, do ouro e da prata, da prata, não, viu? Da prata não, da prata. Se a Bíblia fala que todos os reis se dobram diante de Deus, será que um camarada de uma empresa não pode se dobrar e abrir uma porta de emprego para você? Você está entendendo? Amado, nós vamos ter convicção, precisamos saber quem é nosso Deus, entendeu? Para que nós possamos agir da maneira. Então, se você entende que Deus é o teu pai, você vai começar a caminhar dessa maneira. Não, Senhor, eu posso estar passando por um momento
desemprego, mas se o Senhor é meu Deus, e se eu sei que o Senhor pode abrir as portas, eu vou agora caminhar como se eu já tivesse um trabalho, porque eu profetizo sobre a minha vida, que as portas vão se abrir. Sabe, é isso que nós vamos entender. Caminhar da maneira digna, que Deus é. Sabe, amado, para que a gente possa entender que Deus, Ele quer que você seja feliz nessa terra. Tem pessoas que entendem, o céu é maravilhoso. É tão maravilhoso que Deus não mostra para você o que é o céu ainda. Deus mostra muitas vezes a Bíblia. Você já reparou que a Bíblia fala mais do inferno do que do céu? Interessante isso, né? Porque Deus não quer que você vá para o inferno. Mas Deus fala do céu, só que Ele fala que é algo tão maravilhoso que Ele ainda não nos mostra, senão você vai querer morrer. Imagina se Deus mostrar o que é o céu para mim e para você a todo momento. Você vai falar: Jesus, me mata logo que eu quero subir logo. Não, Deus quer que nós vivamos dias felizes nessa terra. Deus quer que eu e você vivamos vidas de paz e de alegria nessa terra. Amado, mas procura entender o que Deus tem para você. Ele fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Entenda que Deus quer que você seja livre. Não deixa nada te prender, não. Não deixa as coisas nem materiais, nem espirituais, nem a informática da vida te prender. Não deixa a falta de santidade te prender. Só comentar um negócio, amado. Falar nisso, que é algo que na hora que eu olhei para a Marlete, hoje eu fiquei muito feliz. Nós nos sentimos, eu isso eu falando por mim, falando por a maioria dos pastores que eu conversei. Nós nos sentimos muito tristes, às vezes até desonrados. Nós temos ido em casamento. Eu estou falando isso dos casamentos que eu fui, tá? E amado, o pau está quebrando com música mudando. Teve um lá que só faltou tocar aquela música da nota de R$50, sabe aquela? Do motel lá, vocês conhecem? Eu conheço, porque eu fui na casa da Adriana lá e o povo não é crente, tocava. É nota de R$50, você ouviu essa música do motel? Eu já ouvi aí. Aí eu estava lá na casa da Adriana e o povo lá gosta de um forró. E essa música da nota de R$50 do motel lá, eu não sei, vou deixar a nota de R$50 que era para pagar o motel. Toca, amado, só faltou tocar. Amado, agora pensa comigo, eu penso muito na minha família. Se eu fizesse um casamento meu e lascasse música mundana, a minha família tinha achado que eu tinha desviado, de fato, de coração. A minha família ia descer a língua em mim. Eu conheço a minha família. Você acha que as outras pessoas são diferentes? E por que eu não falo da Marlete? Fiquei muito feliz. O casamento da Marlete só tocou músicas. Sabe? Toca música, tem um monte de música cristã, internacional. Você não quer, eu vou colocar a música, vou colocar da Damares, não sei colocar da Damares, não, lá. A música de fogo lá. Não. Nós temos hoje, amados, de fato de coração. No meio cristão nós temos música hoje para todas as ocasiões deste ano. Sabe? Toma cuidado com isso. Eu falo de coração. Teve um casamento que nós fomos, né, pastor Robson? Que a hora que o pau começou a quebrar nas músicas, ela estava falando: vamos embora que o negócio está ficando feio aqui demais. E os dois eram cristãos. Mas toma cuidado. Não desonra a sua vida, seu casamento. Desonra não. Toma cuidado com aquilo que você faz. Isso é honra. Lembra da vocação que você foi chamado. Tá? E viva da maneira digna da vocação. Você não é um coitado, não. Tá? Você não é um burro, você não é um idiota, você não é um coitado, você não é um desgraçado, você não é um derrotado, você não é um frustrado, você não é nada disso, amado. A vocação que Deus falou é que você é mais que vencedor. A vocação que Deus fala que você é a menina dos olhos de Deus. A vocação que Deus fala que você é o melhor que Ele tem. Viva da maneira digna que Deus tem para você e recebe o que Deus tem para você. Não aceita qualquer coisa também não. Não aceita miséria não. Não aceita essas coisas, não aceita não. Porque a vocação de Deus para você não é vida miserável, não é vida de doença, não é vida de desemprego. Essa não é a vocação que Deus tem para você. Assim como você vai honrar a Deus com a sua vida, Deus vai honrar a você com aquilo que Ele tem. Tá, amado? É uma aliança de duas partes. A tua parte você entra tentando viver com a ajuda do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não consegue viver uma vida digna da vocação que você tem. Mas a parte de Deus é te abençoar. A parte de Deus é mudar a tua história. A parte de Deus é te libertar das drogas, da bebida, do comprimido, da doença, da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico. A parte de
mas faça a tua parte, para que nós possamos experimentar, amado, a parte de Deus. Não fazemos por merecimento, mas nós fazemos porque nós amamos a Deus. Amado, eu lembro que o povo antigo de Minas honrava o nome da família, sabe? Falou, tá falado, entendeu? Um fio de bigode. Hoje em dia as pessoas não honram nem aos seus pais natural e muito menos a Deus. Vamos viver da maneira digna da nossa vocação, para que nós possamos realmente, não por isso, mas porque nós amamos de Deus, porque Ele quer que você e eu experimentamos o que Ele tem de melhor. Tá, amado? Não aceita, não experimentar o melhor de Deus nessa terra. E para concluir, eu quero concluir com um versículo, por favor, se levante.